Meus irmãos, como é bom esse momento de louvor, esse tempo de adoração, esse tempo de reflexão, esse tempo em que nós podemos contar com os talentosos irmãos da nossa igreja que nos elevam até a presença do Senhor com cânticos de louvor, de adoração. E agora que a nossa alma se elevou até a presença santa do Senhor, vamos deixar que o Senhor fale aos nossos corações. Nós nos achegamos diante do trono do Senhor, nos ajoelhamos, nos prostramos e agora abrimos a nossa mente, abrimos nosso coração e pedimos ao Senhor que tenha liberdade através do seu Espírito para falar aos nossos corações. Eu proponho aos irmãos agora um texto para nossa reflexão, para o nosso enriquecimento, para a nossa meditação e crescimento espiritual. O texto está no livro de Jeremias, capítulo 39. Quero ler aqui com os irmãos. Jeremias, capítulo 39, versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. No 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, abriu-se uma brecha no muro da cidade. Então a cidade foi tomada. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e assentaram-se junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sazequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados ouviram isso e viram, fugiram e saíram da cidade à noite, em direção ao jardim real, pela porta que entre os dois muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônico perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó, e o capturaram e levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, que está na terra de Ramate, e ali o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E também matou os nobres de Judá. Mandou furar os olhos do rei Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e o templo do Senhor e as casas do povo e os principais prédios e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradan, comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradan deixou para trás em Judá. Naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos para plantarem. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito do profeta Jeremias a Nebuzaradan, dizendo: vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça tudo o que ele pedir. Vamos orar? Diante da tua palavra, Pai, nós pedimos a tua bênção. A palavra é histórica e é real, mas ela é muito antiga. Fala de um contexto que aconteceu há tanto tempo atrás. Mas nós sabemos que tudo que foi registrado com o propósito de nos ensinar. As coisas que aconteceram lá atrás deixaram lições para as nossas vidas. E nós precisamos da sabedoria do teu Espírito para tirar essas lições e trazer para a nossa vida hoje. Pedimos essa sabedoria.
Pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a aplicar esta palavra à nossa realidade, a tirar os ensinamentos desta tragédia que aconteceu há tanto tempo na vida do teu povo, dos teus filhos, lá atrás, e trazer para a nossa vida como uma advertência, como um ensinamento, como um estímulo, para que nós possamos nos defender dos ataques do inimigo, dos ataques que nós também sofremos nos dias de hoje. Ajuda-nos a entender e aplicar a tua palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. A gente vê pelo esse texto que durante 2 anos, no reinado do rei Zedequias, a cidade de Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor e seu grande exército. Essa é uma cena que, no contexto de hoje, ninguém consegue entrar, entender. Uma cidade onde ninguém consegue entrar e ninguém consegue sair, era como se fosse uma quarentena obrigatória, mas era terrível. É difícil até para nós hoje que estamos aqui numa quarentena que para alguns foi ainda mais terrível, no meio desses piores momentos de quarentena que nós vivemos, onde fomos obrigados a ficar em casa, onde vimos a nossa rotina mudar completamente, onde sentimos que havia um inimigo do lado de fora à espreita, nos esperando do lado de fora da porta, no corredor do apartamento, no elevador, ou do lado de fora da calçada, ou no estacionamento, só esperando a gente dar um minuto de bobeira, um deslize para nos atacar. E a gente percebendo que a situação vai se piorando cada dia mais, e a gente não consegue dormir por causa do barulho que se faz da mídia, da gritaria, do medo, do pânico ao redor. E a comida ficando mais cara, e a comida ficando mais rara na mesa de muita gente. E olha que para nós isso tem durado 6 meses, já vai para 7 meses. Imagina então para o povo que morou em Jerusalém, que a cidade ficou cercada e sitiada durante 2 anos. Aquele grande exército de Nabucodonosor cercou a cidade por todos os lados durante 2 anos. Pode imaginar o terror que tinha na mente, no coração, na vida daquele povo durante 2 anos, com a cidade cercada, onde eles estavam ali refugiados dentro de Jerusalém, tendo que escutar dia e noite o rufar dos tambores, a movimentação das tropas do Nabucodonosor andando para todo lado, armando as máquinas de guerra, juntando tranqueiras ao redor das muralhas, lançando aquelas arietes, jogando pedras contra a cidade dia e noite, aqueles barulhos. Que pânico, que pavor aquilo deveria ser. Devia ser um cenário horrível. Devia ser uma coisa que não tinha para onde fugir. Eles estavam cercados por todos os lados. Estavam ali presos. Só um milagre podia salvá-los. Só que não. Porque justamente o Deus de milagres foi aquele que permitiu que o inimigo viesse e os atacasse. Como assim, pastor? Mas esse aí não é o povo de Deus? Não é o povo amado do Senhor? Não é o povo escolhido que foi escolhido para proclamar a glória do Senhor entre as nações? Esse é o povo do Senhor, justamente. Então como é que Deus permite que um povo como esse cruel venha e ataque Jerusalém? Sabe aquele ditado que há males que vêm para o bem? Pois bem, meus irmãos, era isso que estava acontecendo ali. Como nós podemos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, e Ele educa todo filho a quem Ele recebe, como filho que Ele ama. Suportai, portanto, as dificuldades, aceitai-a como fosse uma disciplina, porque Deus trata vocês como filhos. E qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? Aquele povo, como filhos de Deus, eles estavam passando por uma correção de Deus, do seu pai. O problema é que, mesmo sendo corrigido, eles não se corrigiam. Eles não se emendavam.
Eles ainda acendiam uma vela para Deus e para qualquer outra crença que pudesse dar esperança para eles no meio da crise. Eles não se corrigiram no meio da crise. Eles não praticavam boas obras no meio das crises, das boas obras de justiça. Eles não demonstravam amor e misericórdia pelo próximo no meio da crise. Eles não cumpriam e honravam seus compromissos no meio da crise. Eles não valorizavam a palavra de Deus no meio da crise. Eles não modificaram o seu comportamento. E ó que eles já vinham agindo assim há muito tempo. Foi por isso que Deus cumpriu a palavra que havia sido dita através do profeta Abacuque. Lá Abacuque fala no capítulo 1, versículo 1 a 7, o Senhor diz ao povo, olhem as nações ao redor de vocês e fiquem admirados e assustados, porque eu vou fazer uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Eu estou atiçando os babilônios contra vocês. Aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar a terra dos outros. Eu estou atiçando os babilônios contra vocês. Agora imagine a situação das pessoas que estavam dentro dos muros da cidade. Já tinha 2 anos que o supermercado não era reabastecido, não tinha feira, não tinha mercadinho, não tinha nada, a comida estava acabando. Estava acabando, o estoque do que tinha nas casas, do que tinha nos mercados, já estava acabando. E aí a inflação explodiu. Aí imagina como é que ficou a situação. Um ovo custava mais caro que uma galinha. Uma galinha custava mais caro que um cabrito, porque 10 quilos de filé mignon. Uma cabeça de burro era vendido mais caro do que uma vaca. Um bocadinho de farinha era uma fortuna. A comida estava acabando. As muralhas que eles estavam protegendo pelo lado de fora eram fortes, eram inabaláveis. Mas a cada dia que passava, pelo lado de dentro, eles estavam fracos, cada vez mais fracos. E o exército dos caldeus continuava procurando insistentemente achar um ponto fraco onde eles pudessem, na defesa dos israelitas, para que eles pudessem atacá-los. Até que um dia essa insistência, perseverança foi recompensada porque eles encontraram uma brecha no muro, um ponto fraco, e ali eles entraram. E ali naquele lugar, naquele pequena rachadura, eles entraram e eles aproveitaram e tomaram a cidade. E a afirmação do versículo 2 é enfática. Ela diz, era o ano 10º do rei Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade, então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia. Esse texto, meus irmãos, ele tem uma profunda similaridade com as coisas que acontecem com a vida cristã. Ele tem um paralelo entre os fatos históricos que aconteceram com Israel, com Judá, na cidade de Jerusalém, com o povo de Deus lá no passado, com as coisas que acontecem com a minha vida e com a sua vida espiritual nos dias de hoje. É o ensinamento que o Senhor trouxe para nós, o que ficou registrado, tudo que está escrito com o propósito de nos ensinar e nos edificar em alguma coisa. E esta similaridade acontece aqui. A cidade ruiu quando uma brecha se abriu. E a vida cristã também pode ruir, principalmente em tempos de crise, em tempos de provação, se nós permitirmos que brechas se abram dentro das nossas vidas. É por isso que a Bíblia insistentemente nos diz para estarmos alertas, para estarmos atentos, vigilantes, porque o nosso inimigo é astuto. O nosso inimigo, o diabo, ele anda ao nosso redor procurando uma brecha, procurando uma falha, procurando uma oportunidade para nos devorar. Ele anda como um leão rugindo, procurando uma brecha, uma maneira de nos atacar,
e nos devorar e destruir a nossa comunhão, a nossa segurança. Nós estamos seguros enquanto nós estamos com comunhão plena com o Senhor. Porque o Espírito Santo, aquele que está em nós, é maior do que o que está no mundo, ele nos protege. Mas quando a gente abre uma brecha, a história muda. Nós estamos protegidos. Jerusalém se sentia protegida porque a muralha deles, por fora, era indestrutível. Mas eles se esqueceram de olhar por dentro. Eles se esqueceram de procurar a resistência por dentro. Deixaram de cuidar dos seus pontos fracos. Eles deixaram de vigiar pelo lado de dentro, aonde precisava de um fortalecimento. E assim eles deram a oportunidade que o inimigo tanto esperava para poder atacá-los. Eles abriram a brecha que o inimigo precisava. Bastou que eles encontrassem uma pequena brecha para fazer uma grande ruína na cidade. E isso então nos leva a uma pergunta que é muito importante para nós, não apenas para analisar a história, mas para nós. Como é que as brechas acontecem na nossa vida espiritual? De que maneira nós podemos, como aconteceu com aquele povo, deixar que brechas, embora nós tenhamos a defesa do Espírito Santo, embora nós tenhamos a comunhão com o Espírito Santo, embora nós tenhamos uma vida plena com Cristo Jesus, sabendo que o diabo está ao redor, sabendo que o inimigo quer nos atacar, sabendo que nós somos protegidos pelo Senhor, mas que jeito é que a gente faz? O que pode acontecer que nós podemos contribuir pelo lado de dentro para abrir uma brecha? Quando é que a gente abre uma brecha? Em primeiro lugar, as brechas se abrem dentro de nós, brechas espirituais, quando nós nos descuidamos dos nossos impulsos carnais. Jeremias escreve aí no capítulo 52, versículos 5 e 6, que a cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias, e que no dia 9 do quarto mês, naquele mesmo ano, a fome apertou na cidade de tal maneira que o povo já não tinha mais nada para comer. A cidade de Jerusalém foi tomada quando o ambiente se tornou caótico. A situação se tornou caótica. Jeremias já havia profetizado que isso ia acontecer. Muitos anos antes, quando ele estava falando para o povo se arrepender, se emendar, abandonar os seus pecados, e senão haveria punição, ele tinha profetizado que caso o povo não se arrependesse, quando os babilônios viessem, haveria uma fome tão grande que o povo ia cometer loucuras. E aí ele escreve: os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. E o cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus próprios filhos e filhas e devorará o seu próprio vizinho. Canibalismo. A carnalidade será tão desmedida que haverá canibalismo. E depois que essas coisas aconteceram, quando Jerusalém foi tomada e o povo foi levado para a Babilônia, Jeremias ficou, porque Nabucodonosor mandou ele ficar, ele escreve o livro de Lamentações, e lá ele escreve no capítulo 4, versículo 10, falando das coisas que aconteceram, ele diz: quando Jerusalém foi destruída, as mulheres que antes eram amorosas cozinharam os seus próprios filhos e os comeram. Pastor, que doidura é essa? Por que o senhor está falando isso pra gente? Uma coisa dessa não se passa na nossa cabeça. O senhor está achando que eu vou fazer uma coisa dessa? Não, não acho não. Não acredito numa coisa dessa. Mas eu acredito aquilo que eu já falei várias vezes aqui, que tudo que está escrito com o propósito de ensinar alguma coisa para a gente.
E eu acredito que isso está escrito aqui com o propósito de mostrar que quando nós não controlamos os nossos impulsos carnais, seja ele quais forem, a carnalidade é capaz de abrir brechas dentro de nós para que aquilo que há de pior em termos de fracasso espiritual possa acontecer em nossas vidas. As brechas pequenininhas são capazes de fazer coisas que a gente nem imagina. A gente acaba cometendo loucuras. Porque uma coisa, gente, a gente tem que entender. Tem muita gente que fala assim, depois que peca, fala assim, eu pequei porque a sedução foi forte demais. Foi mais forte do que eu. Isso não é verdade. Não é. A sedução que vem do lado de fora, seja lá do que for, ela não é o nosso maior adversário. Não é o maior problema que nós temos. O maior problema que a gente tem é os desejos que estão do lado de dentro. É as escolhas que a gente faz. É aquilo que a gente quer. É aquilo que a gente deseja. Aquilo que a gente deseja é o que abre brechas para as insinuações que estão de fora entrar. É o que está dentro de nós que é o problema. São os nossos desejos carnais que nos atraem para aquilo que pode ser pecaminoso. Não foi a carne dos filhos que levou as mães ao desespero. Foi a vontade de comer carne. Foi a fome extrema. Isso veio de dentro. Não veio de fora. Não foi uma sedução tão forte que não pôde resistir. Foi um desejo forte que não pôde ser resistido. Algo que veio de dentro. A tentação não é o nosso maior inimigo. A cobiça que vem de dentro é o nosso maior inimigo. Porque se nós não controlarmos a cobiça, nós abrimos brecha para a tentação. Nós damos oportunidades para a tentação nos dominar. Como diz a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. A tentação vem por causa da sua cobiça, daquilo que já está dentro de você, quando ela o atrai e o seduz. Jerusalém caiu não porque o inimigo era mais forte, mas porque eles perderam o ânimo de resistir. Porque eles perderam o ânimo de lutar. Nós podemos cair nos momentos de provação, não porque a provação é forte demais, mas porque nós nos descuidamos dos impulsos carnais que há dentro de nós. E aí a gente perde aquela força de dizer não ao pecado. Por isso a gente tem que cuidar por dentro, para não abrir brechas para as seduções que vêm de fora. Quando a gente cai é porque não cuidou de dentro, não cuidou dos desejos malignos, das malícias, dos desejos errados. A gente tem que cuidar disso. Então, em primeiro lugar, como é que a gente abre brechas espirituais dentro da gente? Quando nós não cuidamos, descuidamos dos nossos próprios impulsos carnais. Em segundo lugar, as brechas espirituais se abrem em nossas vidas quando nós não fortalecemos o nosso ser interior. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. O inimigo do lado de fora se sentia cada dia mais fortalecidos. E os judeus do lado de dentro das muralhas se sentiam cada vez mais enfraquecidos. No caso dos judeus, o problema deles, a fraqueza, veio pelo confinamento. Veio pela falta de alimento, pela falta de exercício, foi definhando, eles foram definhando, foram enfraquecendo, foram perdendo vigor, foram perdendo o ânimo e foram perdendo a coragem. No nosso caso, o enfraquecimento, o que nos enfraquece contra o ataque do inimigo é a falta de exercício espiritual. É a falta de alimento espiritual. É a falta de comunhão com os irmãos e comunhão com aquele que nos fortalece. Com aquele que fortalece as nossas vidas.
quando nós não fortalecemos o nosso interior, aos poucos, por dentro, a gente vai trincando, a gente vai rachando, a gente vai perdendo a resistência e abrindo brechas para que o inimigo possa nos atacar com mais facilidade. Precisamos cuidar de nós mesmos por dentro, da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Precisamos cuidar. Em terceiro lugar, as brechas se abrem dentro da nossa vida, na nossa espiritualidade, quando nós nos descuidamos dos nossos pontos fracos. Os caldeus usaram insistentemente as suas máquinas de guerra contra as muralhas da cidade, batendo nas muralhas, tentaram abalar a estrutura. Eles rodearam a cidade diariamente, procurando a vulnerabilidade, um ponto fraco, até que encontrassem um lugar onde os judeus se mostrassem mais vulneráveis. O nosso inimigo faz isso com a gente também. Ele não sabe o que está aqui dentro, porque ele não é onisciente. Ele não sabe o que eu estou pensando, ele não sabe o que eu estou sentindo, ele não sabe o que eu estou desejando. Mas tem uma coisa que ele sabe, porque ele é observador, não tem nada para fazer, além de ficar observando. E ele fica vendo o que eu estou vendo. Ele fica vendo o que eu estou lendo. Ele fica vendo o que eu estou fazendo. Inclusive o que eu estou fazendo quando ninguém está vendo. Ele vê essas coisas, anota, planeja. Então ele sabe aonde está o meu ponto fraco. Assim, não por dentro, mas pelas coisas que eu faço. Pelo tipo de comportamento que eu tenho. Ele começa a planejar os ataques de acordo com os meus pontos fracos. E não adianta, todo mundo, mas os mais fortes têm os seus pontos fracos, áreas sensíveis nas quais nós não podemos nos descuidar. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Lembra daquela fábula, daquela mitologia grega em que o grande herói da Grécia, o conquistador de Troia, semideus, morreu com uma flechada no calcanhar, que era o seu ponto fraco. Mas se a gente for falar de um ponto verídico, de um fato histórico verídico, vamos lembrar de Sansão. O ponto fraco de Sansão não era o cabelo. O ponto fraco de Sansão era a sexualidade descontrolada. E essa sexualidade descontrolada fez com que um guerreiro invencível se tornasse uma presa fácil de amor peçonhento, que o envenenou e fez ele enfraquecer sem ele perceber, sem que ele percebesse. Seja lá qual for o seu ponto fraco, seu ponto sensível, qualquer que seja a sua vulnerabilidade, o inimigo vai descobrir. Porque ele não tem mais nada para fazer a não ser tentar descobrir, rodear como um leão, procurando uma brecha, um ponto fraco, para pesquisar as suas fraquezas, para então tentar dar o bote naquele ponto exato. Então, irmão, irmã, meu ouvinte, não se descuide. Não estou querendo pôr medo, pavor. Você está protegido. Se você tem Cristo Jesus, o diabo não lhe toca. Se você tiver comunhão com o Senhor, o diabo não lhe toca. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo, o diabo não lhe toca. Mas não abra brechas. Não dê oportunidades. Fuja, resista. Não dê oportunidades, porque senão ele aproveita. Diz a palavra de Deus, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Brechas espirituais se abrem em nossas vidas quando nós subestimamos o inimigo. Quando nós subestimamos o inimigo, aí nós estamos dando oportunidade para que essas brechas se abram. Nós achamos que está tudo bem, que nossa religiosidade é suficiente para nos blindar, às vezes uma religiosidade histórica, que veio de família, de final de semana, basta para nos imunizar, para nos vacinar contra os efeitos do pecado. E a gente acha que é forte, e acha que não vai afetar. E já vi muita gente falar, não, isso não vai me afetar. Não, pastor, eu faço isso, mas isso eu sou forte. Eu cresci espiritualmente. Isso é os frágeis na fé, acha que isso é pecado, mas eu sei me dominar. Eu posso me manter
forte, e um pouquinho de rancor, isso não vai abrir brecha na minha vida. Então, o senhor não sabe o que eu passei. Um pouquinho de avareza, não, também a gente não pode ficar ajudando todo mundo. Racismo, mas também tem gente que não dá pra gente amar. Tem coisas assim, pastor, que é difícil. Essas coisas também não vai afetar a minha espiritualidade, isso não vai enfraquecer, isso não vai abrir brecha para o diabo, não. Eu sou forte, sou maduro na fé, eu posso resistir qualquer tipo de... Posso até assistir qualquer tipo de conteúdo, de filme, de cinema, de filme na televisão. Isso não vai afetar a minha fé, isso não vai afetar a minha alma, isso não vai afetar a minha espiritualidade, não vai abrir brecha para o inimigo. Não, eu posso... jogatina, nem carnaval, nem participar de fantasia de Halloween, nem bebida, nada disso vai me afetar, porque eu sou forte, eu sou esperto, eu sei a hora de parar, e isso não vai abrir brechas. Eu posso navegar em qualquer página da internet, eu posso entrar em qualquer sala de bate-papo, isso não vai me afetar, não vou abrir brecha para o diabo, não. Eu sou maduro na fé, pastor, pode deixar. Eu posso ir em qualquer tipo de ambiente, eu posso andar com qualquer tipo de gente, eu posso fazer tudo que me der na mente, porque isso não vai me afetar. Eu não vou abrir brecha para o diabo. Só que esquece de um pequeno detalhe, uma advertênciazinha tão importante que está lá na Bíblia, né? Que diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ô pastor, você não está fazendo tempestade em copo d'água, não? O senhor está achando assim, fazendo um escarcéu à toa? Afinal de contas, todo mundo dá um deslize aí de vez em quando, por causa de uma minúscula falha, de um deslize bobo que a gente dá de vez em quando. Isso não vai também prejudicar a nossa vida, isso não é problema, não. Não estou dizendo que esse é o problema, eu também falho. Mas eu tenho que me lembrar o que aconteceu lá em Jerusalém. No mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo segundo em que abriu uma brecha, o inimigo entrou, aproveitou a chance. Aquele deslize. A pandemia não é assim? A gente se cuida, põe álcool, põe máscara, põe e protege tudo e limpa tudo. Mas uma distração, né? Uma distração é o suficiente, a brecha que o vírus precisa para entrar e tomar conta de tudo, e dominar e fazer o estrago que ele precisa. Então bastou assim uma pequena fenda e o inimigo passou a se apossar da cidade. Sabe por quê, irmãos? Porque as fendas nos deixam desprotegidos. Quando deixamos brechas na nossa moral, na nossa reputação, na nossa consciência, nossos sentimentos e desejos, nós estamos nos tornando frágeis, vulneráveis aos ataques do inimigo. Nos tornamos desprotegidos. Veja o exemplo de Davi. Davi não foi um herói de guerra, ele foi um homem amado pelo povo, temido pelos adversários, compositor de belos hinos, escritor de salmos maravilhosos, um homem segundo o coração de Deus. Mas bastou abrir uma pequena brecha num olhar indiscreto para que o diabo usasse isso e o atraísse para que ele instigá-lo para que ele se envolvesse com a mulher de outra pessoa, mulher de outro homem. As fendas roubam da gente o ânimo. Diz que todos os homens de guerra fugiram de noite da cidade. O povo esperava neles. Se houvesse uma pequena chance de resistência, de resistir contra o ataque dos babilônios, era com os valentes de Israel, mas eles fugiram. Aí só restou o desespero. Então, quando a gente não cuida das fraquezas, chega num ponto em que não tem mais forças para resistir. Só resta fugir. As fendas, quando a gente deixa abrir, elas causam vergonha e humilhação. O texto diz que o Nabucodonosor derrubou os muros da cidade, queimou a casa do Senhor,
queimou a casa do rei, queimou todos os edifícios importantes, que matou rapazes, moças, violentou jovens, fez cair a espada, levou os filhos de Israel para o exílio, na frente do adversário. Isso foi vergonha, foi humilhação. Derrubar o templo do Senhor significa que os deuses da Babilônia eram mais fortes do que o Deus de Israel. Era vergonha para o nome do Senhor. Diante das nações, o Deus de Israel se pareceu fraco. Humilhação. Que humilhação aquela fenda causou. Aquela fenda causou 70 anos de cativeiro, longe da terra prometida, longe da casa do Senhor. Então eu pergunto para terminar, quem é capaz de proteger-se completamente das brechas e das suas fraquezas? Quem é capaz de se proteger por dentro para nunca, por vontade própria, abrir brechas, nunca abrir fendas e se proteger o tempo todo? Quem? Ninguém. Eu só falou tudo isso para chegar a essa conclusão? Então, qual que é a solução então? A solução é Cristo. A nossa suficiência está em Cristo. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir, porque nós estamos nesse corpo que ainda é sujeito à carnalidade. Nós estamos num processo de crescimento espiritual, mas ainda estamos presos na carnalidade. Nós estamos crescendo, nós falhamos ainda. Nós ainda temos tendências carnais, pecaminosas. Todo dia a gente tem que lutar contra isso. Mas a gente só consegue vencer com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor. Então nós precisamos buscar essa suficiência, graças a Deus que nós temos ela, que não depende de nós, ela vem de Cristo. E aí, se a gente quer consertar as nossas brechas, o que a gente faz? A gente tem que fazer igual o salmista fez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma rachadura, alguma brecha, algum caminho errado, e guia-me pelo caminho certo. Salmo 139. E depois que a gente pede isso para o Senhor e Ele mostra quais são as brechas, para que a gente possa, com a ajuda dEle, restaurá-la, a gente precisa, Ele mostra, a gente tem que reconhecer, se arrepender, confessar e abandonar aquela prática. Quando a gente faz isso, o Senhor vem com um reboque espiritual e tampa aquilo lá e faz ficar novo de novo, Ele restaura. Como diz lá a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse purificar aqui é limpar, renovar, fazer de novo, restaurar. Não é só pôr um reboquinho ali não, é restaurar, é fazer de novo as brechas que nós havíamos abertos com os nossos pecados. E o Senhor nos fortalece com seu Espírito, iluminando a gente por dentro, para que a gente ganhe percepção a cada dia mais, iluminando, para que a gente possa ver e perceber as áreas em que existe alguma trinca, em que existe alguma rachadura, em que existe alguma brecha dentro de nós. Eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, aprenderam a lição. Aí, quando eles voltaram, nós lemos em Neemias, quando estavam reconstruindo os muros, aqueles mesmos muros que caíram por causa da brecha, nós vemos em Neemias capítulo 6, versículo 1, uma impressionante declaração de vitória quando os restauradores da muralha de Jerusalém tiraram da boca do inimigo aquele sorriso maroto, retirou da boca deles, quando eles puderam ver que já não havia mais nenhuma brecha no muro. Pode ler lá em Neemias capítulo 6, 1. O inimigo ficou furioso quando viu que já não havia mais nenhuma brecha no muro, porque o Senhor restaurou plenamente. Nós podemos cair, mas o Senhor é capaz de nos restaurar plenamente
a vida daqueles que se arrependem, a vida daqueles que confessam, a vida daqueles que confiam, a vida daqueles que andam juntamente com o Senhor. Davi errou, nós falamos sobre isso. E ele durante um tempo escondeu o seu pecado, e ele sofreu por isso. E no meio da sua vergonha, ele ficou derrotado e destroçado. Mas quando ele reconheceu e ele confessou o pecado, a história dele mudou, a vida dele mudou. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pois pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais te ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Conserta, meu irmão, minha irmã, eu também, as brechas que há na sua vida, como eu tenho procurado consertar as brechas da minha também. Não dê lugar ao inimigo. Não dê oportunidade e lugares onde ele possa te atacar. Confia no Senhor. Espera nele. Mais ele fará. Mas você tem que buscar a força do Senhor, a iluminação espiritual, vigiar-se por dentro, ser hábil, ser astuto, não cair em armadilhas. Percebeu que há um desejo dentro do coração que não está certo. Cuidado, aquilo pode abrir uma brecha para uma tentação e o caminho não vai ser bom. Então se cuide, converse com o Senhor, fale com o Senhor: Senhor, me ajuda a fechar essa brecha no meu coração. Que Deus possa te dar essa sabedoria, essa força e essa resistência espiritual a cada dia. Deus abençoe a sua vida. Meu Pai querido, eu peço a bênção sobre a vida do meu irmão, minha irmã, meu ouvinte e a minha vida também, para que nós possamos ser sábios e, ouvindo a palavra do Senhor, buscar no Senhor a sabedoria e a capacitação do Senhor espiritual para examinarmos por dentro onde estão os desejos do nosso coração e não abrirmos brechas nesses desejos para sermos contaminados com a influência maligna para cair em pecado. Ajuda-nos. Obrigado pela tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre cada família que nos ouve, sobre cada um daqueles que nos ouve agora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, hoje e a cada dia. Amém. Espero ver vocês em breve. De verdade, eu tenho muita esperança de que dias melhores estão por vir.